Recebendo aqui no estúdio dois convidados especiais, Iraguaçu Filho, secretário executivo da SEUMA aqui de Fortaleza, também já foi vereador por 2 mandatos, e o professor Clésio Arruda, cientista político. Vou conversar com os dois aqui, porque ontem tivemos uma movimentação importante na política cearense, com a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à capital e a decisão de Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, de deixar o PDT. Estou aqui com o Iraguaçu Filho, que é um quadro importante, tradicional, mais de 2 décadas no PDT, assim como seu pai, doutor Iraguaçu, todo mundo conhece. Meu boa tarde, tudo bem, Iraguaçu? Um prazer conversar com você aqui, tudo bem? Boa tarde, Tiago, boa tarde, professor, boa tarde, nosso amigo Michel, né? Michel? Nosso Milton, Milton, né? Companheiro ali também que está aqui conosco aqui. E a você, ouvinte aí da Jovem Pan News 92.9, a gente está aqui à disposição. E esses movimentos políticos aqui parece que não param, né, na cidade de Fortaleza. E o PDT ali no meio, né? O PDT está no centro desses eventos, porque é um partido importante, que tem muitos quadros importantes. Desde 2022, Iraguaçu, quando houve a decisão do PDT de escolher Roberto Cláudio como candidato ao governo e não Isolda Sela, começou ali vamos chamar assim, o turbilhão no PDT. E culminou ontem com a saída de Roberto Cláudio. A minha pergunta é, como é que está hoje o clima interno no partido, com esses movimentos? O que vocês conversam para tentar amenizar esse clima por lá? Pronto. O PDT, inclusive, depois de muitos anos, né, com o diretório eleito, diretório no estadual, ele está com uma comissão provisória, né? Exatamente nesses momentos mais turbulentos, mais tensos, mais difíceis, mais complexos, a comissão provisória ela é mais adequada, é mais oportuna. Hoje presidida pelo deputado André Figueiredo, né? Retornou para a presidência estadual, principalmente depois do retorno dele à vice-presidência nacional. E o diálogo interno está um diálogo tranquilo, está um diálogo maduro, um diálogo adulto, né? A saída do ex-prefeito Roberto Cláudio, que em 2022 foi exatamente talvez o principal motivo da divisão, né, do racha, do que aconteceu. A saída dele ontem era uma saída que a gente já imaginava, já esperava, principalmente pelo posicionamento mais de oposição ao governo do Elmano, ao governo do Evandro, que o PDT hoje faz parte, e ao próprio governo federal, as críticas mais duras, mais severas às gestões do PT, que, obviamente, nós do PDT, nós temos nossas observações, nós temos nossas críticas, nós apontamos também as questões que a gente não concorda, mas a gente tem um posicionamento histórico de centro-esquerda, um posicionamento progressista, e que em nenhum momento a gente vai estar ali se aliando com a bandeira mais de direita, extrema-direita, bolsonarista, enfim, como queiram classificar. A gente respeita todas as bandeiras ideológicas. Eu, particularmente, tenho uma relação muito transparente e respeitosa com todos os segmentos ideológicos. Lá na Câmara, dialogava da direita à esquerda, ou da extrema-direita à extrema-esquerda, mas o posicionamento nosso partidário é um posicionamento de respeito às bandeiras do partido, ao que o Brizola idealizou, aqui, lembrando de Getúlio Vargas, né, lembrando de Darcy Ribeiro, e lembrando de nomes como Jefferson Pérez, lá do Amazonas, né, nomes respeitados e que sempre defenderam a educação como fonte de desenvolvimento da sociedade, o investimento, o respeito ao trabalhador, né, e investimentos em ações no ser humano, respeitando sempre e dizendo que a prioridade deve ser sempre o público mais vulnerável, né? Então, hoje, dentro do PDT, nós temos um diálogo, acho que maduro. A gente passou 2022, 2023 como 2 anos bastante turbulentos, difíceis, com diálogos duros. Teve uma reunião lá no Rio de Janeiro de 2023, que até hoje eu não me esqueço dela, né? Reunião tensa, uma reunião complexa, uma reunião que, inclusive, assim, chegou assim a ânimos exaltados, obviamente respeitando a todo mundo, sem problemas de integridade física, vamos dizer assim, né? Que às vezes o pessoal parte até para agressão, não é o caso. Mas hoje a gente está na reconstrução do PDT. Nós temos o deputado federal André Figueiredo, nós temos 8 vereadores do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza, nós temos alguns prefeitos no interior, estamos no tamanho bem menor do que outrora, obviamente, se sabe que os grupos políticos eles vão se
se movimentando dentro dos partidos, mas eu vejo um negócio interessante na política brasileira, né? Não querendo sair do PDT, mas falando sobre partido, que eu sempre defendi que o número de partidos no Brasil não deveria ter 2 dígitos. E nós tínhamos, há 6, 8 anos, 10 anos atrás, 35 partidos. Tinham 35, 36, mais uns 50 querendo ser criados. Hoje nós estamos na casa de uns 20. Há uma perspectiva de algumas fusões, ainda a gente escuta aí, ou se não vai haver fusão, vai haver pelo menos a questão da federação, e aí são menos candidaturas, e a população tem uma possibilidade de filtrar e dizer assim, não, eu me identifico mais com esse segmento, com esse pensamento, com esse nível de pensamento, respeitando todo o viés ideológico, e eu acho que o Brasil precisa ter uma redução para menos de 10 partidos, né? Eu vou pedir licença para a gente entrar na conversa com o professor Clésio Arruda, cientista político. Esses eventos de ontem demonstram aí que a política, há um ano da próxima eleição, professor, está bem movimentada, bastante. Uma avaliação sua também aqui do efeito Bolsonaro aqui no Ceará ontem, levando o Roberto Cláudio a um outro caminho, né? Tiago, um prazer aqui estar com você aqui na Jovem Pan, Iraguaçu. Prazer aqui estar nesse debate. Prazer, professor. Milton, né? É isso. Prazer conhecê-lo, Milton. Olha, você falando aqui, eu pensando no Gonzaga Mota, né? A política é dinâmica, mas agora está demais. Está demais, né? Passou dos limites. Passou, né? Professor, esse era o caminho que Roberto Cláudio tinha que fazer mesmo? Olha, pela insustentabilidade, talvez? Tem questões, inclusive no plano nacional, que inviabilizaria a presença do Roberto Cláudio, né, à frente você até como uma liderança dentro do PDT. Né? O desgaste recente da legenda, né, com essa questão do INSS, ele não levou ao afastamento, né, do núcleo de poder central, né, junto ao Partido dos Trabalhadores. Você teve a movimentação, mas a legenda permanece. A legenda permaneceu junto ao governo. Então, né, isso trouxe também uma fragilidade para o Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes perde aí uma certa área de influência e o Roberto Cláudio tem sempre se mostrado, né, assim, digamos assim, um companheiro muito forte junto ao Ciro Gomes. Então, se o Ciro Gomes já tinha tomado a sua decisão, ficaria difícil para ele, dentro do PDT, talvez manter, né, aí um protagonismo político, né? Ou seja, o espaço como estreito. Né? Então, particularmente, né, não vou avaliar aqui se foi uma boa decisão ou não, dado, né, a trajetória política recente, né, do Roberto Cláudio, que tem muito um eleitor de centro-esquerda, né? Centro e centro-esquerda, né? Que se surpreendeu com o apoio dele a André Fernandes, talvez? Muito, né? Porque você tem o seguinte, se você pensar as últimas eleições, o eleitor, né, que levou o Roberto Cláudio a chefia do executivo de Fortaleza, ele chega ao poder com o voto, inclusive, do PT. Né? No segundo turno, houve um apoio maciço do PT. Né? Aqueles votos que estavam ali no Roberto Cláudio remete para o PSDB. São os eleitores, né, órfãos do PSDB, que estavam ali junto com ele, leva ele para o segundo turno e a eleição dele é garantida com o voto de centro-esquerda. Né? Então, agora há uma aposta muito alta que ele está fazendo, porque, junto aos seus eleitores recentes, né, ele entra numa grande contradição. Né? E o risco de não ter, digamos aí, um espaço, né, de protagonismo dentro agora desse novo ninho. Né? É um ninho completamente diferente. É isso. Iraguaçu Filho também é secretário executivo da SEUMA, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. A gente conversava agora aqui há pouco interna, Iraguaçu, sobre a população muitas vezes reclama dos processos em relação ao alvará, licenciamento. O que tem sido feito nesse sentido de não perder o critério que a SEUMA precisa ter, de seguir a legislação ambiental e urbanística, mas de agilizar esses processos? Pronto, eu tenho usado um tripé que vai, com certeza, até o meu último dia, enquanto eu estiver lá na gestão como secretário executivo, que a gente tem que buscar o diálogo. Eu acho que conversar, escutar a população, o empreendedor, quem quer fazer negócio na cidade de Fortaleza é importante. Ter agilidade nos procedimentos, porque você não pode ter semanas ou meses um processo parado ou até sem uma resposta, sem perder o rigor técnico. Né? Então, a gente tem que ter esse diálogo permanente com a população, e esse diálogo não lhe tira a imparcialidade,
você conversar com um empreendedor, você conversar com uma pessoa que quer investir, não vai lhe tirar a imparcialidade ou não vai tirar a lisura de qualquer processo. Você dialoga para você entender, escutar e também, enfim, em algum momento, mostrar a normativa, mostrar... O próprio site da Selma, ele é intuitivo, ele dá várias informações e a gente tem dialogado muito lá, tenho conversado juntamente com o secretário João Vicente, pedindo agilidade, porque historicamente você tem uma reclamação da população bem firme contra demoras, atrasos, acesso na Selma, e a gente precisa mudar essa concepção. O prefeito Evandro Leitão, ele deu esse comando para a gente, vamos conversar com a população, com o empreendedor, com todo mundo, vamos ter qualidade na prestação de serviço, com agilidade, e lá na Selma o rigor técnico ele é fundamental, exatamente porque é uma legislação criteriosa, é uma legislação ambiental no Brasil que existe, deve ser cumprida, o desenvolvimento deve ser sustentável, e a gente vê muitos casos já de ilhas de calor. Aqui em Fortaleza, Tiago, para você ter uma ideia, nós temos vários pontos de ilha de calor. E a principal área de ilha de calor que nós temos de região em Fortaleza é na Barra do Ceará, ali, Grande Pirambu. Então, assim, porque ali você vê muito adensado, pouca área verde, praticamente nenhuma, áreas de convivência, espaços públicos pouquíssimos, e aí a gente vai vendo e vai identificando essas questões. Então, a gente tem trabalhado muito com a qualificação dos processos, né? Melhoria do diálogo, da resposta para a população, com agilidade, que você não pode deixar um processo 1, 2, 3 meses para depois você notificar e dizer assim, está faltando documento A, B, C e D. Aí realmente o usuário fica... Aí é uma insatisfação grande, mas a gente está melhorando. E você que está nos escutando, se você tiver alguma insatisfação, se você tiver alguma sugestão também, nos ajude, se comunique com a Selma, mande uma mensagem no agendamento e você tente levar também ideias que a gente está lá aberto para esse diálogo. Iraguaçu Filho, eu agradeço demais, eu sei que você tem outros compromissos, muito obrigado por ter vindo aqui, a gente gravou o podcast, nós vamos divulgar nas redes sociais, agradeço demais sua atenção, tá bom? Eu fico feliz, aqui é uma casa que eu já tenho uma familiaridade aqui há uns 25, 26 anos. A turma da Cidade AM que está ouvindo já conhece certamente. Obrigado, meu querido. Obrigado, Tiago, obrigado, professor, obrigado, Milton, a todos que estão aqui. É um prazer mais uma vez voltar aqui ao programa. Valeu.